Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pega a Bíblia Sagrada e abra ela no livro de Gênesis. Aleluia. Gênesis capítulo 4. Glória a Deus. Vamos subir de nível no conhecimento do Senhor essa noite. Amém? Fica com o violão. Esqueceu já? É só porque ele ficou campeão ontem, tá metido agora. Ele quer abandonar as coisas assim. Aleluia. Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. E conheceu Adão a Eva, sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel, e foi pastor de ovelhas. Na tradução do original diz que Caim se tornou agricultor e Abel se tornou pastor de ovelhas. Amém? Glória a Deus. Caim, lavrador da terra, se tornou lavrador da terra, e Abel se tornou pastor de ovelhas. Verso 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e também Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Olha que coisa interessante, eu vou ler de novo o verso 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Fecha os teus olhos por alguns instantes. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse privilégio de estarmos aqui reunidos com os nossos amados e queridos irmãos, Senhor. Depois de um dia abençoado que o Senhor nos deu em família, obrigado pela nossa saúde, obrigado pelo alimento, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor não tem deixado faltar. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que aqui está, por cada vida, meu Pai, cada família que está sendo representada aqui essa noite. Que possamos subir de nível, Senhor, no encontro contigo, no entendimento da Tua palavra, para que possamos, a cada dia que passa, sermos mais e mais parecidos contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Durante a semana, nós estávamos estudando a palavra de Deus aqui no discipulado, e nós estamos aprendendo muito forte sobre as vestes, né, que Adão e Eva tinham quando estavam até então no paraíso. Estamos conversando sobre isso, o assunto é extenso, mas estamos estudando passo a passo como foi, o que aconteceu com a queda deles no Éden, e hoje eu quero compartilhar com você essa palavra. Até antes, né, nós fomos impactados por duas colocações, né, hoje de manhã, lá na nossa reunião, e a gente vinha brincando, né, dentro do carro, conversando, e agora há pouco o Jonathan me perguntou, eu perguntei para ele. Pergunta para quem está do seu lado aí. Valdirene, ajuda aí. Pergunta aí, o Flávio também, que estava conosco na reunião, irmão Charles, irmã Fabiola. Pergunta para quem está do seu lado, que tamanho é a sua frigideira? O pessoal vai ficar pensando, né, mas o negócio é top, né? Aleluia. Depois eu conto essa história da frigideira. Você vai entender. Olha só que coisa interessante, a gente já estudou tanto sobre o Gênesis, estamos estudando, e a cada dia que passa o Senhor nos revela coisas diferentes. E eu quero compartilhar contigo algo que anteontem à noite o Espírito Santo falou ao meu coração, porém nós ouvimos hoje a leitura desse mesmo texto hoje de manhã, e eu ainda falava para o Jonathan, a palavra que o Espírito Santo me deu é sobre esse texto aí que o pastor acabou de ler, né? E eu quero compartilhar com você algo que o Espírito Santo falou ao meu coração de uma forma diferente de tudo que ele já havia falado. E eu, como disse o apóstolo Paulo, que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então, olha só.
O texto está falando dos dois primeiros homens depois de Adão. Os dois primeiros homens depois de Adão, seus filhos, Caim e Abel. E olha que coisa interessante. Nós temos aqui dois, para quem gosta de estudar, é bom que você anote isso aí. Nós temos duas coisas que aconteceram aqui. Primeiramente, antes da concepção de Caim, não havia homem, era só mulher. Só nasciam mulheres. Apenas mulheres. Quem já estudou comigo sabe um pouquinho do que eu estou falando. E olha que coisa interessante. Quando nasce Caim, nós lemos aqui a declaração de Eva, né? Ela diz assim, alcancei do Senhor um homem. Em algumas traduções, adquiri do Senhor. Em algumas outras traduções, ainda está escrito a expressão que ela lutou com Deus em oração e assim conseguiu, né? Um homem, um varão. Por isso ela dá o nome de Caim, que significa possessão ou aquisição. Eu comprei, eu lutei para ter. E olha que coisa interessante, ela dá esse nome justamente por causa da promessa de Gênesis 3,15, quando eles saem do jardim. Uma vez que o homem e a mulher pecam, eles vão sair do jardim. E nós lemos o texto, e quando a gente lê rapidamente, a gente não percebe essas coisas. Deus vai dar uma sentença, né? Deus vai fazer o juízo, o julgamento de Adão, Eva e a serpente. Na verdade, Deus vai fazer o julgamento de Adão e da serpente, porque a mulher não se chamava Eva, ela se chamava mulher. Nome Adão, porque Deus nunca viu um casal separado. Se você está com a sua esposa, com o seu marido, fala para ele assim, Deus nunca viu um casal separado. Por isso, o nome da mulher era Adão. Daí, querido, passa a vir o costume, né, a tradição de dar o sobrenome do homem para a mulher. Porque desde o princípio foi assim. Quando Deus cria o homem e a mulher, forma o homem e a mulher, Deus não dá nome para ela. Adão só diz assim, esta chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomada. Ou seja, foi tirada de dentro do homem. Então deixa eu te dizer uma coisa para você, homem abençoado, me escute com muita atenção, com muito carinho. A melhor esposa para você não está na sua esposa, está dentro de você. É você que tem que torná-la a melhor esposa para você. E você só fará isso se você ajudá-la. E da mesma forma a mulher, o melhor marido para você não está no seu marido, está dentro de você. Você precisa externar, ajudar o seu cônjuge para que saia de dentro dele aquilo que você tanto sonha. E isso requer investimento. E não só financeiro, mas principalmente de tempo, conversa, cumplicidade. E é isso que nós precisamos. Amém? Então, quando eles caem, cometem o pecado, Deus dá a sentença. Gênesis 3,15, o texto diz, Deus dá uma sentença para a mulher e para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça. Deus está dizendo para a serpente, a semente da mulher vai ferir a sua cabeça. Você, serpente, no máximo vai conseguir morder o calcanhar. E olha que coisa maravilhosa. A mulher logo pensou que assim que nascesse um menino, esse seria o herdeiro e o libertador que os levaria de volta ao paraíso. Então, por isso, a alegria de dizer, alcancei, adquiri, possuí do Senhor um homem. Só que o texto vai nos dizer, logo no capítulo 2, no verso 2, melhor dizendo, que dias depois, ou anos depois, ela dá à luz a Abel. E Abel significa sopro. Sopro por quê, pastor? Porque Caim cresce e começa a fazer coisas ruins. Caim não se importa tanto com aquilo que o próprio pai e a mãe estão contando para ele acerca do Criador. Ele ouve falar de Deus, mas não se dedica totalmente a Deus. Então ela dá o nome do menino Abel porque ela tem premonições, vamos assim dizer, para você entender. No discipulado eu posso explicar com mais detalhes, vamos assim dizer. E ela tem esse menino e ela começa a perceber que havia ciúme entre eles. Por isso ela dá o nome de sopro. E quando ela dá o nome de sopro, que é Abel,
ela já profetiza sem querer a morte do filho. Sopro, passa rápido, ó, passou. E assim foi a vida de Abel. Então ela foi da alegria à depressão em questão de anos, ou rapidinho. Coisa que acontece comigo e com você muitas vezes, né? Tem momentos que a gente está bem, maravilhosamente bem, e de repente, tristeza. Dá uma voltinha lá em Eclesiastes que você vai ver, capítulo 4, o dia mau. Então isso vai acontecer e ela tem esses dois filhos. E olha que coisa interessante, verso 3, põe para mim na tela, verso 3. Olha que coisa interessante. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Olha que coisa interessante. Chegado o dia de oferecer algo a Deus, fala para quem está do seu lado, sempre você precisa oferecer, porque se você esperar Deus te pedir, Ele vai te tratar. Então, chegou o dia determinado, vamos se reunir, vamos oferecer algo para Deus. Lá vai os dois. Um preferiu trabalhar na terra que foi amaldiçoada. O outro preferiu trabalhar para que Deus tirasse a maldição de sobre ele. Eu vou falar de novo, não pegaram, mas eu vou falar em código, né? Um foi trabalhar sobre a terra amaldiçoada. O outro foi trabalhar para retirar a maldição da terra. Sabe, querido, às vezes coisas ruins acontecem na nossa casa e nós não trabalhamos para que essa maldição saia. A gente vai dançando conforme a música, a gente vai tolerando essa coisa ruim dentro da nossa casa. Então Caim, ele recebe esse trabalho e continua. E olha que coisa interessante. Olha o texto. Que ao cabo de dias foi combinado dos irmãos oferecerem algo a Deus. Olha que coisa interessante. Aleluia. Caim, ele foi um homem religioso. Fala para quem está do seu lado. Caim, ele foi um homem religioso. Olha só, querido. Caim, ele reconhece a Deus. É Deus. É o Criador, é o soberano do céu e da terra. Sim ou não? Tem o dia de culto. Vamos para o culto. Sim ou não? Ele vai igualzinho a Abel. Igualzinho. Só que o problema, querido, aleluia. Aleluia. Não sei se eu falo. Tem alguém que quer saber? Amém. Aleluia. Ele foi e levou uma oferta. Olha o que a Bíblia diz. Uma oferta. Reconhecendo, de certa forma, a Deus como o Criador de todas as coisas. Como o doador da vida. Porém, ele não foi além. A diferença é você ir além. Porque fazer aquilo que você pode fazer, qualquer pessoa faz. Normalmente é assim. Você que está aqui hoje, você que é um excelente profissional na sua área de atuação. Se você é um excelente profissional, é porque você faz coisas melhores do que os outros que também trabalham na mesma área. E para se tornar melhor, você precisa ir além do que todo mundo faz. Você precisa ter ferramentas melhores, você precisa gastar mais tempo estudando sobre como fazer a sua tarefa melhor. A sua logística de uma forma melhor, para que você possa atender melhor. Sim ou não? Sim. Olha que coisa interessante. Então, ele pega dos frutos da terra uma oferta e vai para o culto. Mas Abel não. Abel, além da religiosidade que Caim tinha, ele foi além. Porque o texto vai dizer que ele trouxe das primícias. Olha só, querida, a oportunidade é dada a todos, na mesma hora, no mesmo instante, no mesmo segundo. Fala para quem está do seu lado, a oportunidade é dada para todos, na mesma hora. E olha só que coisa interessante. Caim, alguns irmãos, outros irmãos já haviam nascido homens, então, segundo o relato bíblico, cerca de 129 anos se passaram até que ele comete o homicídio. Então, outros irmãos nasceram e ele cresce nessa linhagem. Vamos levar a oferta, vamos levar a oferta, vamos levar a oferta. Dando a impressão para todo mundo que ele era um religioso.
que ela era uma pessoa certinha. E às vezes isso acontece comigo e com você. Porque a gente vem para os cultos, quando tem culto, a gente dá glória a Deus quando o pastor pede. A gente vem. A gente mostra para todo mundo um ar de espiritualidade. Mas olha que coisa interessante. Quem faz aquilo, apenas aquilo que acha ou que pensa que tem que fazer, nunca vai além. Fala para quem está do seu lado, você precisa fazer aquilo que o Espírito de Deus te revelar ao seu coração e à sua mente. Aleluia. Olha que coisa interessante. E essa oferta era levada sempre para a terra, próximo da terra de Nod, aonde era próximo do portão por onde seus pais, Adão e Eva, haviam saído. Então eles levavam até próximo da entrada do Éden, do paraíso, do jardim, e ali ofereciam essas ofertas. Eles ofereciam ali porque sabiam que de alguma forma aquele portão um dia iria se abrir. Imagine. Quantas e quantas vezes você pai, você mãe, no decorrer da caminhada com o seu filho, você conta para ele dos seus erros, das suas falhas, das coisas certas, das coisas ruins. E aliás, nós pais a gente nunca vai parar. Porque quando a gente envelhecer, a gente vai continuar dizendo para os nossos filhos, não faz isso que eu fui para esse caminho e me dei mal. Então imagine você, quantas vezes Adão e Eva dizendo, meus filhos vão, levem oferta. Vão juntos. E agora os dois vão. Depois de um tempo, Abel cria as suas ovelhas, cria o seu gado e resolve dizer assim, não, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou fazer diferente, hoje eu não vou levar de qualquer jeito, hoje eu vou levar o que eu tenho de melhor. Imagine, eles já tinham feito outras ofertas, mas de repente alguém pensa, eu vou fazer o meu melhor. E vamos fazer junto. Mas Caim prepara dos frutos da terra uma oferta faltante, alguma coisa que faltava, porque nós sabemos que para agradar a Deus tem que ter o óleo, a flor de farinha, trigo e também o suco da videira. Oferta de manjares, Levíticos capítulo 2, é só você ler lá. E eles levam, ou melhor, Caim leva dos frutos da terra, mas esquece de levar o puro suco da videira. As frutas, a uva. E quando Abel percebe que ele já se arrumou tudo e está faltando, Abel leva o cordeiro e leva a gordura. Para completar a oferta do irmão. Caim olhou, arrumou e foi. Mas Abel atentou. Não, vamos fazer algo melhor. O meu irmão está faltando alguma coisa para ele. Ele não quer ir além, mas eu vou ajudar ele a ir além. Fala para quem está do seu lado, eu posso te ajudar. A ir além. Mas eu não posso fazer por você. E por causa do que vai acontecer aqui, Deus institui uma ordenança, uma lei, lá de Êxodo capítulo 23, verso 25. Deus diz assim, ninguém apareça diante de mim vazio. E note que quando nós lemos o texto, primeiro Deus rejeita a pessoa, depois a oferta. Porque tudo depende, queridos, não é o que nós entregamos, mas a forma como nós entregamos. Não adianta você fazer de conta que você tem que ser. Agir como tal. A gente sempre fala o ditado, filho de peixe, peixinho é. O que não é parecido com o dono é roubado. E outros tantos provérbios que a gente sempre fala. Então agora ele devia oferecer uma oferta completa. Por quê? Sem sangue não há remissão. Para Deus tapar as vergonhas de Adão e Eva, ele teve que sacrificar um cordeiro. Para fazer as vestes para ele. Olha que coisa interessante. Abel se torna pastor de ovelhas, criador de gado, miúdo e vacum, justamente para isso, para oferecer a Deus, porque até então o homem não comia carne, não tinha a bênção de Deus para comer carne. Então ele se preocupa com as oferendas a Deus, as ofertas a Deus e com as suas vestes, com o seu modo de se vestir. Por quê? Porque agora tinha que cobrir o corpo inteiro para esconder as vergonhas. Então ele se preocupa muito mais com aquilo que é espiritual do que com aquilo que é meramente físico, terreno. E aquilo agrada tanto o coração de Deus que Deus vai olhar para Abel e para a sua oferta.
Note, o texto diz que quem arrumou primeiro foi Caim. Só que quando fala da entrega, Deus olha primeiro para Abel. E aí, querido, eu tiro algumas lições aqui. E a principal, que eu quero que você repita comigo assim: toda oferta tem duas condições. A primeira. Fala para o seu irmão assim: a primeira é. Não, mais forte, só para os filhos, senão eu não falo. Fala: a primeira é. Dependência. E a segunda? Culpa. Quando o homem e a mulher pecam, eles param de depender de Deus. Deus os tira e coloca na terra. Eles têm que trabalhar. Acabou a dependência. Porque antes Deus planta o jardim, coloca eles lá e diz: desfrute, como de toda a árvore do jardim, livremente. Agora, depois do pecado, eles não dependem mais de Deus, eles têm que trabalhar. Porque não quiseram a bênção, como diz o Salmo 109, verso 17 e 18, não quis a bênção a parte dele. Amou a maldição, que ela lhe sobrevenha. Então eles vão oferecer a Deus, só que um leva uma oferta pela metade, ele não vai além. E olha que coisa extraordinária isso. Toda oferta fala ao mundo espiritual sobre a nossa dependência e sobre a nossa culpa. Toda e qualquer oferta que você consagra, seja no gasofilácio ou até mesmo o seu tempo de oração, o seu tempo de vida, em qualquer trabalho para ajudar os irmãos lá fora ou aqui dentro, qualquer coisa na igreja que você faça, ela vai dizer para Deus se o seu coração, ou melhor, você está apresentando o seu coração e a sua vida. E é tão importante, querido, que você nunca venha para esse gasofilácio por obrigação. Nunca venha consagrar uma oferta por obrigação. Porque antes de olhar para a sua oferta, Deus vai olhar para o seu coração. Quando Ananias e Safira vão colocar a oferta no gasofilácio, Pedro olha nos olhos de Ananias e pergunta para ele: Ananias, por que mentiste ao Espírito Santo? Ananias não tinha falado nada, irmão. Pedro só olha para ele está vindo para o gasofilácio. E Pedro diz: por que você mentiu para o Espírito Santo? O Espírito Santo na hora falou: ei, é só aparência. Então nunca venha, querido, consagrar uma oferta, o dízimo, se for por imposição, por parecer uma certa santidade, uma vida com Deus. Nunca faça isso. E Caim faz isso, ele comete esse erro. E quando ele entrega uma oferta pela metade, ele diz: Deus, eu sei que eu dependo, mas eu não tenho culpa. E nós já estudamos aqui que todo ser humano, toda a humanidade, quando Adão pecou, nós estávamos todos em Adão. Nós estávamos todos em Adão. Então todos nós pecamos, como está escrito em Romanos. E se todos pecamos, todos nós precisamos de remissão. Então o que acontece? Ele não leva o puro suco da videira. E não leva também a gordura, o azeite que ele tinha que levar. Mas Abel leva para ele para completar a oferta dele e ele fica bravo. Às vezes, queridos, quando a gente faz alguma coisa, eu acho que não é seu caso não. Aqui não, só na Conchichina. Quando a gente vê alguém fazendo alguma coisa para Deus, você fica meio enciumado, você fica chateado. Querido, não sejamos a geração de Caim. Fala para quem está do seu lado, você não pode ser a geração de Caim. Que fica triste quando alguém se dá bem, quando alguém oferta alguma coisa que vai além do que você já fez. Não fica triste. Se alegre. Porque todos nós temos a oportunidade, porém nós vamos decidir o que nós vamos fazer. Como Pedro disse também para Ananias: Ananias, não era tua oferta? O dinheiro não era seu? Então por que você deixou Satanás tentar o seu coração para você mentir ao Espírito Santo? Porque eu aqui como homem, querido, eu sou sincero em te dizer, já disse isso aqui várias vezes, eu não me preocupo com a sua oferta. Mas eu me preocupo como você está vindo ofertar. Porque não se trata de valores, Deus é dono do ouro e da prata, mas como você está entregando essa oferta? E olha só, toda oferta ela fala no mundo espiritual sobre dependência e sobre culpa. Quando você está ofertando, você está dizendo para Deus: eu sou culpado. E olha que coisa interessante, quando você oferta,
Você nem sabe disso, mas eu vou te falar hoje. O ato de você vir até o altar e consagrar uma oferta, ou ofertar a sua vida no trabalho da obra de Deus, está mandando um recado para o mundo espiritual dizendo assim: eu sou o culpado, preciso de um substituto, de alguém puro para me livrar dessa maldição. Vou falar de novo. Você não me entendeu. Você está que nem o pessoal da terça-feira. Quando você vem consagrar uma oferta, você está dizendo: Deus, eu sou culpado de tudo que acontece na minha vida. E eu preciso que um substituto tome o meu lugar. E eu vou te dizer aqui, sabe quem é esse substituto? Quem sabe? Quem conhece? Um conhece, glória a Deus. Eu vou tentar de novo. Quantos conhecem o substituto? Irmão, às vezes nós nos achamos importantes. Deixa eu te dizer uma coisa. Há um texto na Bíblia, se não me falha a memória, no livro de Números, que diz assim, ó: apenas o jumento pode ser resgatado. Vou falar de novo. Há um texto na Bíblia Sagrada dizendo que Deus ele pede que todo primogênito seja consagrado a Ele, sim ou não? Mas Ele diz que todo primogênito tem que ficar com o Senhor. Mas do jumento pode ter um substituto. Fala para quem está do seu lado. Você é parecido. Pastor está me chamando de jumento? Eu não, você que pensou. Mas olha que coisa interessante. A gente não tem atitudes de jumento? E um jumento pode ser resgatado. Precisa de um substituto. Então toda vez que você vem para o gasofilar se consagrar uma oferta, seja ela qual for, você precisa prestar atenção nisso. Sempre faça além. Sempre faça além. Porque quanto mais além você for, mais você vai conhecê-lo e mais ele vai olhar para você. Quem tem mais de 2 filhos sabe do que eu estou falando. Você olha para todos eles, mas tem hora que você sabe que você vai atentar para um dos seus filhos. Te chama mais atenção, é mais carinhoso, está sempre perto, tem prazer de estar com você. Não que você não ame os outros, mas aquele ali normalmente vai ganhar mais coisas do que os demais. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos que resolvem se achegar a Ele de coração. Inteiros. E entendem que são culpados de estarmos aqui. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você, ou melhor, Deus, não é culpado de nós estarmos aqui, a decisão é nossa. As coisas erradas que acontecem na nossa vida são decisões nossas, somos nós que tomamos. Agora, quando eu e você decidimos viver pela palavra, aí Deus passa a ter compromisso conosco. Põe na tela para mim, Daniel, o texto de Êxodo 23. Verso 15. Olha que coisa interessante. Deus está falando sobre festa. Quando a gente vem para o culto, eu preciso entender que isso é uma celebração. Festa dos pães ázimos. Guardarás 7 dias, comerás pães ázimos, como te tenho ordenado. Ao tempo apontado no mês de Abib, Deus apontando o tempo, conforme eles estão fazendo no texto, porque nele saísse do Egito. E ninguém apareça vazio. Quando você faz algo pela metade, quando você resolve fazer algo, Deus te pediu uma coisa, mas você resolve fazer metade, você já está vazio. É melhor você não fazer. É melhor você não fazer. Parece que está escrito, né? Jeremias 48, me ajuda aí, Valdirene. Ou é 41? Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Então nós temos que nos apresentar inteiro, porque toda vez que eu venho oferecer, os ministros de louvor, venho oferecer aqui, estar à frente dos louvores, diaconato, oferece o seu trabalho. Ei, venha inteiro. Se você vier para cá preocupado com o que está lá fora, não venha. É melhor que você não faça relaxadamente, porque maldito é o que faz. Então Caim manda uma mensagem: eu reconheço o Senhor, que sou dependente, que o Senhor é criador, mas eu não tenho culpa nenhuma. E o livro de Levítico nos ensina que a única forma de eu me aproximar a Deus é através de um sacrifício, é através de uma oferta. Porque o próprio Deus nos ensina, quando Deus tira o homem e a mulher do paraíso, não é castigo, é salvação. É poder para resgatar de volta.
Porque se o homem continua no paraíso e come da árvore da vida, se tornaria igual ao diabo, um pecador eterno, sem chance de arrependimento. Por isso, quando Deus tira o homem e a mulher do paraíso, é para protegê-los de não se tornarem pecadores eternos. Por isso que o salmista vai questionar Deus, dizendo assim, Senhor, o Senhor fez a gente menor do que os anjos, sem poder nenhum. Mas o Senhor nos coroou com a sua glória. O Senhor veio e habitou entre nós. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque o homem, nas suas gerações, vem demonstrando a Deus que está atentando para Ele e reconhecendo que é culpado daquilo que acontece na sua vida. Que as coisas ruins são pelas nossas decisões. Caim, ele decide levar algo do mesmo jeito. Mas Abel resolve ir além. A oportunidade era para os dois. Fala para quem está do seu lado, você tem a mesma oportunidade que eu. Mas a decisão é sua. Caim trilha apenas metade do caminho. Reconheça a dependência, mas não sou culpado. Abel não. Abel diz, meu irmão está fazendo coisa errada, mas eu vou tentar cobrir. Eu quero ir além. Eu quero que o meu irmão também vá. Mas Caim não tinha essa mentalidade. Talvez até por causa do esforço que fazia para trabalhar na terra amaldiçoada. E quanto mais trabalhava, mais se dedicava, mais se afastava também de Deus, confiando apenas na força do seu braço. Aleluia. Então essa oferta vai comunicar diante de Deus a nossa condição. Como está o seu coração? Quando você vem para cá para quê? Simplesmente para rever seus amigos? Então não venha. Há uns 3 semanas atrás eu encontrei uma pessoa de outra igreja, né, de outra denominação, que falou assim para mim, eu gosto de ir na igreja porque eu me sinto bem. Eu disse para ele, mas é óbvio que você vai se sentir bem dentro da igreja, é a casa do Pai. Mas você não pode ir lá porque você vai se sentir bem, você tem que ir lá porque você tem que falar com o Pai. No momento do louvor, adore a Ele. No momento da oração, ore. No momento de ouvir, escute. Anote se possível, porque quem ouve aprende, mas quem anota lembra. E aí eu pergunto para você, você veio para cá para transmitir qual mensagem para o mundo espiritual? Qual mensagem você vai transmitir para Deus e para o Espírito Santo nessa hora? Você vai se mostrar inteiro ou vazio? Amém? Como você vai se mostrar para Deus essa noite? A decisão é sua. Pergunta para quem está do seu lado, como você está nessa noite? Pela metade? Ou inteiro? Aleluia. Assim sendo, querido, toda oferta é uma confissão de pecado. Diga para mim, diga comigo assim, toda oferta é uma confissão de pecado. De novo, toda oferta é uma confissão de pecado. Quando Jesus foi pregado na cruz, o pecado da humanidade estava sobre ele. Ele estava se oferecendo como oferta por nós. O substituto dos jumentos. E ele foi inteiro. No Getsemane, ele disse, Pai, passa de mim. E aí eu me lembro do que eu falei para o pessoal aqui na terça-feira. Sobre essa oração, sobre o porquê que Jesus disse, passa de mim esse cálice. Mas ele diz assim, todavia, seja feita a tua vontade. E eu e você precisamos fazer a vontade de Deus. Durante algum tempo da minha vida, mesmo depois de ser pastor, eu fiz igualzinho que está escrito, que Asaf escreveu no Salmo 73. Fiquei bravo, fiquei chateado, olhei para os lados, reclamei, murmurei. Mas de repente eu comecei a olhar para dentro de mim e dizer, meu Deus, eu estou me esvaziando? Eu mesmo estou me esvaziando? Não, eu não quero isso para mim. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Então eu vou oferecer a minha vida por inteiro. E aí eu me lembrava de Jó, quando ele disse, Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Porque servir a Deus quando a gente está bem é maravilhoso. Agora, ou melhor, e quando está tudo mal, quando as coisas começam a dar errado.
Porque tem coisa que somos nós que escolhemos errado. Outras, porém, é Deus nos levando para um nível superior. Às vezes pessoas nos maltratam porque Deus está permitindo para que eu e você venhamos amadurecer e demonstrar o dom do amor. Algum tempo atrás, quase um ano atrás, nós começamos a correr com alguns irmãos aqui da igreja. E alguns paravam em determinados pontos, começavam a caminhar. E para alguns deles eu falava assim, gente, vamos devagarinho, respira, vamos, a gente consegue. Alguns caminhavam por um certo período de tempo, depois voltavam a correr. O importante é não desistir. Fala para quem está do seu lado, a vida com Deus não é uma corrida de velocidade, é uma maratona. E o importante é chegar. O importante é chegar. Mas aqui diante de Deus, como você está? Fica de pé no seu lugar. Aleluia. Eu quero ler para você um outro texto que o Espírito Santo me traz na memória, de Judas capítulo 11. Lá antes do Apocalipse tem uma folha só, são 25 versículos, a carta de Judas. Eu quero fazer menção do verso 11 que diz assim, ele está falando sobre isso, sobre como você está se apresentando diante de Deus, se você está crendo ou não naquilo que está escrito, e Judas diz assim, das pessoas que não creem, que observam a palavra de Deus, mas que não creem, acham que a Bíblia Sagrada é simplesmente um livro. Ele diz assim, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, de se apresentar pela metade, de ter a oportunidade de entregar tudo, mas apresentar apenas a metade. E ele continua dizendo, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, ou seja, confiaram apenas nas riquezas. Balaão confiou mais nas riquezas do que naquilo que Deus falava com ele. Mesmo sendo profeta, ele observou o ouro e preferiu correr atrás do ouro. Aleluia. Verso 16. Estes são murmuradores, eu vou apurar um pouquinho aqui, depois você lê na sua casa. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte. Fala para quem está do seu lado, para de se queixar. É só você ir além. Aleluia. Olha só. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. O que é concupiscências? Desejo desenfreado. Desejo que eu não controlo. Não, eu não controlo. Claro que controla, irmão. Às vezes a gente pensa assim, eu não consigo jejuar. Mas se você tiver um exame médico e o médico disser para você 12 horas sem comer, sem beber, o que você faz? 12 horas sem comer e sem beber? Por que para Deus você não pode fazer? Por que para Deus você não pode se apresentar de novo? Novo de novo. Sabe, querido, a gente obedece a tantas regras na horizontal e tão poucas na vertical. E não adianta você ficar me olhando como quem diz assim, não é comigo, é com você sim, porque o Espírito Santo fala dentro de você. Enquanto eu prego, o Espírito Santo fala dentro de você. Até quando você vai vir pela metade? Até quando os seus irmãos vêm, oferecem além e você continua na mesma? Aí você vai continuar reclamando, murmurando, dizendo que você não tem sorte, ou dizendo que quando a pessoa é abençoada é sorte. E aí eu me lembro de uma palestra de um certo filósofo aí, chamado, eu não lembro o primeiro nome, Leandro Carnal, acho que é. Não sei se alguém aqui já viu, um moço já de uma certa idade, mas um filósofo assim que fala coisas assim extraordinárias. Ele disse assim, que sorte, quando eu olho para uma pessoa e diz, foi sorte aquilo que ele conquistou. Ele diz assim, sorte é o nome que todo vagabundo dá ao esforço alheio. Vou repetir, sorte é o nome que o vagabundo dá ao esforço alheio.
E o texto está falando isso. E cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, ou seja, desejos desenfreados. E estes são os que a si mesmos se separam. Se separam, não é ninguém que separa, eles se separam, se afastam, como Caim. Deus disse para Caim: Caim, por que teu semblante está assim? Você pode dominar. Fala para quem está do seu lado: você pode dominar. Você pode ir além. Feche os seus olhos aí onde você está. Não olhe para mim agora, porque se você ficar com os seus olhos abertos, querido, você vai ver só a gente aqui. Eu quero que você apenas fale com o Pai agora. Aí do seu jeito, não espere uma música, não espere uma canção, ainda que seja sussurrando, fale com Deus. Se você quiser, coloque as duas mãos na altura do seu coração, ou se você preferir, leve elas aos céus, fica do jeito que você quiser. Mas você precisa falar com Deus. Quem sabe você está indo apenas até um certo ponto e você sente: eu não consigo. Consegue sim. Oi? Você consegue sim. Você pode ir além. O Senhor Deus diz: você pode dominar. Você pode ir além. Todos nós só estamos aqui porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E nós precisamos agora, através da nossa oração, que também é uma oferta, através da nossa adoração, nosso cântico de louvor, que também é outra oferta. Nós precisamos comunicar. O que nós vamos estar comunicando? Apenas uma coisa, ou nós estaremos inteiros diante de Deus? Não se apresente vazio ou pela metade, que é a mesma coisa que vazio. Confessa ao Senhor onde você está, querido. Pai querido, neste momento,